Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hit em Forma. No programa de hoje vamos tirar todas as dúvidas sobre a homeopatia. A gente vai saber como é o tratamento e quais os benefícios. E a gente recebe hoje aqui no programa o Dr. Fábio Salgado Mangolini. Dr. Fábio, muito obrigada pela presença. Obrigado, doutor, muito obrigado. Para começar então a nossa conversa, explica um pouquinho o que é a homeopatia. Bom, a homeopatia se baseia pela lei das semelhanças, um pouquinho diferente do que o tratamento convencional utiliza, que é a lei dos contrários, né? Você toma um anti-inflamatório, um antitérmico. E uma outra diferença básica é buscar tratar a pessoa sempre por completo. Você não vai tratar só aquele órgão que está doente, ou aquela queixa principal do paciente, mas sempre avaliando a pessoa de uma maneira mais abrangente, mais completa. Desde quando a homeopatia ela é utilizada aqui no Brasil? Aqui no Brasil ela veio já na época de Dom Pedro, ela já veio, eu não vou lembrar o ano exato, mas já há bastante tempo já. Ela foi utilizada na época para tratamento dos escravos, porque eles não tinham acesso a tratamentos, a medicina convencional não era usada, né, para tratar. Doutor, e durante o tratamento, qual o cuidado que o paciente deve ter? O principal cuidado é ele se observar bem para avaliar como ele está reagindo, como ele está se sentindo com o tratamento homeopático. O que está melhorando, o que não está melhorando, se tem alguma piora. Esse é o principal cuidado para o médico poder avaliar, né, a evolução com o medicamento. E com relação à alimentação, líquidos, como é que fica? Muda alguma coisa ou não tem nenhuma restrição? Não tem nenhuma restrição. Manter uma dieta saudável, enfim, de rotina do paciente já, não tem nenhuma restrição não. Tá legal. Muita gente se pergunta se ele é um tratamento mais demorado, se os efeitos demoram mais a aparecer. É verdade? Não, esse é um mito que ficou da homeopatia, né? Na verdade, os efeitos do tratamento a pessoa começa a perceber rápido, questão de semanas, ou dias, às vezes, já tem uma resposta do tratamento. Normalmente os efeitos são mais sutis no início e o efeito vai ficando mais acentuado, mais evidente conforme o tratamento. Mas é um mito que demora para ter resultado. O que acontece é que é um tratamento a longo prazo, né? A gente tem que fazer um acompanhamento por meses ou às vezes anos, dependendo de cada caso. Não adianta passar numa consulta e nunca mais voltar e não ter uma continuidade nesse acompanhamento, né? Tem que acompanhar então direitinho para ver os resultados, os sintomas se estão persistindo ou não. Doutor, tem uma dúvida também que alguns médicos receitam apenas um medicamento, já outros fazem uma espécie de coquetel. Por que essa diferença e isso é normal? É normal. São basicamente duas linhas que a gente tem na homeopatia, uma que a gente chama de pluralismo, que são esses médicos que passam vários medicamentos, né? E uma outra linha chamada unicismo, que é quando o médico procura avaliar tudo que a pessoa sente e procurar um único medicamento para tratar aquele paciente. É possível tratar vários sintomas com um único medicamento? Na homeopatia é possível? É possível. Vários sintomas, desde uma enxaqueca, uma cólica menstrual e uma ansiedade, por exemplo, você consegue avaliar tudo isso e procurar qual seria o melhor medicamento para aquele paciente. Justamente porque a homeopatia busca tratar a pessoa por completo, né? Como eu falei no começo, não a causa isolada, não o sintoma isolado ou a doença isolada. Então, quando você avalia, você está avaliando tudo que a pessoa sente e procurando um medicamento que vá abranger, englobar a pessoa de uma maneira realmente completa. Doutor, e no consultório, quais são as maiores queixas dos pacientes que o senhor recebe? O que o pessoal mais reclama? As queixas principais da homeopatia são quadros alérgicos, até porque é o que a população acaba lembrando mais da homeopatia para o tratamento de alergias, rinites e bronquites, né, principalmente. Mas você pode tratar com homeopatia, como eu falei, queixas ginecológicas ligadas a ciclo menstrual, queixas ligadas a mais uma parte emocional, como uma síndrome do pânico, uma ansiedade, uma depressão. Então é bem abrangente, né, o que você pode tratar com homeopatia. Dores, é possível tratar? Dores, quadro de fibromialgia, por exemplo, que tem acompanhado de dores, é uma possibilidade. Tem alguma doença ou sintoma que a homeopatia não trata, que aí tem que ser com a alopatia mesmo? Não tem nada que não possa ser tratado com homeopatia. Em alguns quadros você vai ter um resultado melhor do que outros, como em qualquer tratamento, né? E a pessoa pode aliar a homeopatia com a alopatia, a medicação convencional, ou isso depende também de cada médico? Cada médico acaba tendo uma linha, alguns são mais radicais, são mais conservadores nesse sentido de não misturar os tratamentos, outros já aceitam um pouco mais isso.
É possível em alguns casos, sim. Na minha opinião, é possível. Depende de cada caso, depende de cada situação, mas é possível. Tem alguma reação que possa dar também a pessoa? Tem que ver tudo direitinho. Sim, tem que avaliar. Mais sensível, outras nem tanto. Tem que avaliar cada caso, mas a princípio é possível, sim. Legal. Mas misturar os dois, não existe a possibilidade de, por exemplo, um tratamento anular o outro? Ou não? Não necessariamente anular. Um pode interferir um pouco no outro, isso sim, ou atrapalhar a avaliação sobre qual medicamento estaria fazendo efeito. Mas anular, não. Aí depende de cada caso se é possível estar associando ou não, mas não chegaria a anular. Existe alguma contraindicação para a homeopatia? Não tem nenhuma contraindicação. Nem por idade, nada? Por idade, você pode tratar desde bebês até idosos de 80, 90. Muitas mães não querem dar nenhuma medicação para os filhos, tem uma alternativa. Uma alternativa. Criança, bebê pode? Já pode, sim. Homeopatia? Doutor, tem alguns mitos ainda com a homeopatia, que um deles é que o medicamento é super diluído. Como é que isso funciona? É verdade ou isso é só lenda urbana mesmo? Não, a diluição do medicamento, isso é verdade, não é uma lenda. O que acaba acontecendo é que muitas pessoas que não acreditam ou não gostam, por algum motivo, acabam usando isso para criticar a homeopatia. Mas isso faz parte do próprio processo de preparo do medicamento homeopático. Já faz parte. E isso é um dos fatos, um dos motivos que vai justamente ajudar para a homeopatia ser menos agressiva. Não é só por isso, mas é um dos... A gente vê muito na internet, né? Vários comentários. Na internet todo mundo posta o que quer, na verdade. Não tem muito controle ali. Que a homeopatia é só água, que não é eficaz. Então isso é só quem tem preconceito mesmo e não conhece direito. Ainda tem muitos preconceitos, mas cada vez menos, né? A população cada vez mais vem procurando a homeopatia, não só a homeopatia, mas para tratamentos que sejam menos agressivos, que sejam com menos efeitos colaterais, que sejam mais naturais, né? Enfim. Você falou de efeito colateral, se eu me trato com homeopatia, por exemplo, eu posso ter algum tipo de efeito colateral ou na homeopatia eles não existem? É possível, é um medicamento, mas é muito mais difícil acontecer e normalmente eles são muito menos agressivos, são muito menos intensos do que num medicamento convencional, e com um risco muito menor, mas pode acontecer. Que tipo de efeitos, por exemplo? Muito variado, depende de cada organismo, não tem como prever isso. A homeopatia, a gente pode dizer que é um tratamento natural? Sim, os medicamentos não tem nada de química, são todos medicamentos naturais. Olha só que bacana. Então pode procurar sem ter nenhum medo aí, né? É tudo muito seguro, então. E a procura pela homeopatia vem aumentando ao longo dos anos, doutor? Como é que o senhor avalia isso? Eu acredito que sim, eu noto que vem tendo uma procura maior, como eu falei, não só pela homeopatia, mas qualquer tratamento mais natural, com menos efeitos colaterais, a população tem buscado mais isso. E a homeopatia acaba sendo, acho que um dos principais, né, junto com a acupuntura, com outros, mas a homeopatia talvez mais conhecida, né, há mais tempo, enfim. E ela permite então essa associação, então, a acupuntura junto, o tratamento convencional, então ela não interfere, pode fazer tudo ali junto. Depende de cada caso. A princípio, sim, é possível, mas tem que avaliar cada caso. Em algumas situações você pode optar, preferir que não tenha essa associação, desde que, né, claro, isento de risco para o paciente, para conseguir um efeito melhor no tratamento homeopático, uma avaliação melhor. Doutor, nosso tempo infelizmente está acabando. Queria que o senhor deixasse uma dica para o pessoal de casa aí que vai procurar a homeopatia ou que tem alguma dúvida. Que dica o senhor deixa para o pessoal de casa? Procurar um médico homeopata de preferência que tenha alguma referência, né, algum que indique. Tem toda uma questão também empatia no tratamento homeopático também, né? Como eu falei, a gente procura avaliar a pessoa de uma maneira mais abrangente, isso entre aspectos emocionais, às vezes até pessoais também. Então, acho que ter uma referência, procurar a pessoa ir sem preconceito e procurar realmente para se tratar que vai dar certo, né? Que dá certo. Exatamente. Beleza, então, doutor, os contatos, né, Renata? Então tá jóia. Quem quiser saber um pouco mais sobre homeopatia, pode entrar em contato com o Dr. Fábio no mangoline.med.br, nesse site que aparece aí na sua tela. Doutor, muito obrigada pela presença. Obrigado. Doutor, muito obrigado.